Independente do seu clube de coração, você é capaz de dizer qual teria sido o dia mais triste para a torcida do Flamengo? Você imaginou algum desses jogos ou qualquer outra goleada? Devo te dizer que você está equivocado e vou te provar isso, te convidando a retornar ao ano de 1983. Nessa temporada, o time carioca comemorou seu terceiro título brasileiro com uma atuação de gala de Zico Adílio contra o Santos no Maracanã. Quase ninguém sabia, mas nesse jogo, o destino rubro-negro estava praticamente selado e a alegria vista nas arquibancadas daria lugar a um sentimento de perda de sua maior referência, o Zico. E atenção, Zico foi mesmo vendido para o futebol italiano. Essa jornada começa de uma maneira um tanto quanto inusitada, e o que pouca gente sabe é que o objetivo dos italianos inicialmente não era o Galinho. O alvo da Udinese era o meia Jorginho, que naquela época defendia o Palmeiras. O interesse nesse jogador era tão grande que os paulistas chegaram a assinar um convênio com os europeus, onde eles se comprometiam a fazer um intercâmbio administrativo entre as gerências do futebol e havia acertado também um torneio amistoso, que também teria participação do Real Madrid e Frankfurt, para celebrar os 1000 anos da capital da Tunísia. Além desse jogador, havia também a especulação do interesse em Batista, porém, o agente italiano havia se encantado pela atuação do Jorginho e não mediria esforços para tê-lo em seu elenco. Veja como o Jornal dos Esportes relatou como seria a missão de Franco Dalcin em Brasil para tentar contratar o Jorginho. O diretor da Udinese, Franco Dalcin, admitiu que Jorginho é o jogador do Palmeiras que mais interessa ao seu clube e poderá ser contratado. Vivem dizendo que o Batista já é nosso, mas o que posso garantir no momento é que temos 2 estrangeiros no clube e só dentro de 3 meses poderemos negociar um deles. Assim, abriremos a vaga para mais um. Pode ser o Batista, mas por que não o Jorginho, que pode interessar mais na hora da contratação, afirmou Franco Dalcin. Os rumores da ida de Jorginho para a Udinese cresciam cada vez mais, até porque sua concorrência interna, o Batista, passou a ser cogitado como reforço certo na Lazio. Outros representantes italianos desembarcaram no Brasil oferecendo bons valores para a época. Uma proposta de $800 mil chegou a ser posta na mesa, o que praticamente sacramentava a negociação. Ainda no mês de maio, ninguém havia indicado que o maior ídolo rubro-negro poderia estar entrando nesse radar. A primeira pessoa que citou essa hipótese foi o ex-zagueiro Edinho, que atuava exatamente nessa equipe. O atleta relatou como estava sendo sua experiência na Europa e soltou que a tendência é que esse mercado se abriria de maneira mais ativa e que Zico poderia ser um dos nomes procurados. Naquela ocasião, ninguém deu importância a tal declaração. Soube por intermédio da imprensa que eles gostariam de levar o Zico, o Júnior, Casagrande, Pedrinho, Edevaldo e alguns outros. Não é nada oficial, mas quando a imprensa publica alguma coisa é porque há fogo debaixo dessa fumaça. Conforme Edinho havia previsto na entrevista em abril de 1983, o mercado ficou mesmo aquecido. O nome de Zico passou a ser especulado, mas jamais na Udinese, já que tudo indicava que essa equipe estava decidida a lutar por Jorginho ou Batista, e que logo em seguida foi anunciado como jogador na Lazio. Os clubes apareciam como possíveis destinos do Galo eram Milan, Juventus, Inter e Roma. Mas o destino do maior ídolo do Flamengo parece mudar por uma ação que não partiu de nenhum dos envolvidos diretos nessa história. Se recorda do torneio na Tunísia que o Palmeiras havia combinado com a Udinese como parte da aproximação pelo meia Jorginho? Pois bem, ele acabou não acontecendo. E para não decepcionar o clube brasileiro, os dirigentes fizeram uma alteração derrota e acertaram um torneio com Corinthians, Vasco e o próprio Alviverde no final de maio, início de junho daquele ano. Faltando menos de uma semana, o Corinthians desistiu do compromisso e restou aos italianos organizarem amistosos contra Vasco e Palmeiras nesse período. Coincidentemente, nessa mesma época, o Campeonato Brasileiro estava sendo decidido entre Flamengo e Santos, e o grande destaque desse confronto foi mais uma vez o Zico. Não há nenhum registro oficial de que os planos italianos mudaram neste momento, porém o próprio Galinho de Quintino já declarou que o primeiro contato que ele teve com o Franco Dalcin aconteceu em São Paulo, após o primeiro jogo com o Santos do Morumbi. A final do Brasileirão de 1983 aconteceu no dia 29 de maio e logo no dia 2 de junho uma bomba sacudiu a Gávea. Os jornais estampavam em suas capas que Zico estava sendo negociado e deixaria o Flamengo em pouco tempo.
O presidente Antônio Augusto Duche de Abrantes disse estar surpreso com aquela notícia, porém não tinha muito o que fazer, pois o jogador já teria aceitado o acordo. Naturalmente, a notícia não foi bem recebida entre os torcedores e também pelo próprio Zico, que viu ali uma tentativa dos dirigentes de não assumirem suas responsabilidades. Estou meio tonto. No princípio, não acreditava que os italianos pudessem aparecer aqui com essa grana toda. Como dirigente, estou tentado a fechar o negócio, mas como torcedor, penso que não é uma boa venda, disse Antônio Augusto. As reações foram as mais variadas possíveis, desde a invasão da sede do clube, reclamações e xingamentos, até o anúncio de página inteira no Jornal dos Esportes, clamando em nome dos torcedores do Flamengo a permanência do Zico. Para se defender, os dirigentes da época logo trataram de criar narrativas que fossem do agrado da torcida em um tom de quem não acreditava que as coisas seriam realmente levadas a sério. O clube da Itália está com cheque visado para pagar o Flamengo. E eu preciso conversar com o Zico para saber se há uma chance do Flamengo cobrir essa proposta do Udinese. Se houver essa chance, nós vamos atrás dela. Se não houver, se o Zico quiser ir embora, aí não há quem segure. Mas acontece que se eu conversar com o Zico, ele pode me dizer quanto ele vai ganhar na Itália e pode ser que o Flamengo faça um esforço para pagar ele aqui. É possível que se tente isso. Eu preciso conversar com o Zico agora que eu vi a proposta real. O Flamengo está perplexo na pessoa do seu presidente e vai conversar com o jogador. A conversa com o jogador é que vai decidir tudo. Além da péssima repercussão interna, os rumores também começaram a chegar na Europa. Vendo a real possibilidade do camisa 10 da seleção brasileira se transferir, o Real Madrid teria iniciado uma movimentação envolvendo alguns patrocinadores em comum com o time italiano. Porém, esse projeto não deu nada certo. De qualquer forma, todo esse alarde acabou criando pânico entre os torcedores. Podemos citar o caso da senhora Daisy Moretti, que entrou com uma ação na justiça tentando proibir a venda de Zico para a Itália. Ela alegou que, como sócia proprietária, teria um grande prejuízo com a saída do ídolo do seu clube. Um vereador do PDT também tentou se envolver no caso e sugeriu que o Banerj, Banco do Estado do Rio de Janeiro, viabilizasse a conta para que os torcedores voluntariamente bancassem a sequência da carreira de Zico no seu clube do coração. Se a situação do Flamengo na tentativa de manter o seu ídolo já era complicada, cada vez que um dirigente se pronunciava, parecia que piorava mais. Dessa vez, Zico deu um prazo limite para que os cartolas chegassem a uma solução concreta, pois eles já tinham tentado tudo, um acerto com patrocinadores, mas a única coisa que conseguiram foi tentar jogar o craque contra a torcida, alegando que o jogador estava exigindo uma fortuna. As acusações do presidente, eu acho que eu não me considero um mentiroso, que eu me comprometeria a explicar tudo para a torcida, que estaria sendo uma coisa boa para mim e como eles gostam de mim estariam entendendo, que tem que também se deixar bem claro que mesmo o Flamengo fazendo esforços, o Flamengo me mantendo durante 10 anos, ele jamais teve prejuízo, sempre obteve lucros. Então é o tal negócio, se ele hoje está despendendo uma quantia muito maior, quem sabe o dia de amanhã ele poderá lucrar muito mais também. O pesadelo rubro-negro tornou-se realidade no dia 9 de junho. Pouco mais de 2 meses após as negociações envolvendo o jogador do Palmeiras, a Udinese acabava levando o jogador craque do time mais popular do Brasil. Apesar de nitidamente magoado com alguns dirigentes, Zico jamais negou sua paixão pelo clube, principalmente seus torcedores. Antes mesmo de partir com seus familiares para o velho continente, ele prometeu que em 1986 estaria de volta para encerrar sua carreira no time de coração. Para que a negociação fosse sacramentada, faltava apenas o aval do Conselho Deliberativo do Flamengo aprovar a venda. Por se tratar do principal ativo do clube, essa reunião tornou-se obrigatória. Mas, por outro lado, provou que o Galo dizia a verdade, que, na real, a direção do clube gostaria de oficializar o acerto, pois se tratava de um dinheiro que fazia toda a diferença para os cofres da Galo. Dos 114 conselheiros, apenas 3 se posicionaram contra a venda do ídolo. Eu sou a favor da venda do Zico. Como torcedora, eu sou a favor. Como sócia do clube, eu sou a favor. Com a saída de Zico, muitos herdeiros da camisa 10 surgiram, uns bem conhecidos, outros grandes sonhos jamais concretizados ou lançados para a galera de forma a tentar aliviar a barra dos dirigentes. O fato é que dentro de campo a equipe rubro-negra sentiu demais a ausência do seu principal jogador. O time passou a encarar uma fase ruim, chegou ao ápice quando um líder de torcida organizada invadiu o vestiário após uma nova derrota e exigiu a renúncia do presidente. E foi exatamente o que o Cartola fez. Chamou a imprensa, fez uma coletiva ali improvisada e, ainda no vestiário, acabou confirmando que estava deixando o clube no dia 16 de agosto, pouco mais de um mês depois da despedida do Galinho.
O tempo passou e, como esperado, o Zico reinou na Udinese, tornando-se um dos principais nomes do campeonato italiano. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, os flamenguistas viam o time perder a sua hegemonia para o rival tricolor, que justamente no período que Zico não se fez presente, conquistou o tricampeonato de 83, 84 e 85. Porém, ainda em 1985, a galera do Mengão voltou a sonhar e antes mesmo de cumprir o prazo que ele havia estabelecido quando estaria de volta, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, voltava para sua casa e conduzia a equipe para mais um título nacional, em 87, e deixaria o seu legado fenomenal para a eternidade e um nome que nunca sairá do imaginário rubro-negro e daqueles que amam o bom futebol. Grande Rica, aqui ó, eu não lembro, o que eu sei chegou até mim através do Edinho, que jogava lá, né, e que era meu amigo de seleção. Então, ele que falou fez o primeiro contato comigo se havia interesse, né. Uma coisa não estava caminhando lá no Flamengo para a questão de renovação, dificuldade, eu ia ter eu tinha que fazer contrato de 2 anos. Se eu fizesse 2 anos no Flamengo, no final eu teria passe livre. Então o Flamengo queria aproveitar o momento para ganhar alguma coisa naquele momento. Então a conversa começou daí. Aí os caras da Udinese vieram e tiveram reunião lá com o meu procurador. Então meu irmão Antunes pela primeira vez participou, porque era uma venda internacional e tal. Então foi isso que aconteceu, mas eu não sei se eles vinham aqui para pegar outro jogador ou não. Então a conversa começou através do Edinho, né, que fez o primeiro contato, se eles poderiam vir ao Brasil para conversar comigo. Eu falei que sim, e por aí começou tudo.